aqui uma recapitulação e uma abertura também para nosso estudo que nós vamos fazer na próxima quinta, se Deus quiser, de maneira mais completa, sobre os pactos, né? Na aliança de Deus. Aí dá tempo também de quem não fez a devocional fazer a relação pactual de Deus. Mas eu vou começar aqui com 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Nós falamos quando a trombeta ressoar, né? Onde é que na Bíblia fala sobre essa trombeta de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigado por Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos santificar, nos encorajar, nos consolar, nos fortalecer, ó Deus, pela palavra do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo aplique as verdades da Tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente, onde quer que essa palavra também chegue, que o Senhor venha, ó Deus, fazer a Tua obra em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, nós temos aqui fundamentos da fé cristã, né? Fundamentos da fé cristã, ou seja, são coisas das quais nós baseamos a nossa fé e nós não podemos abrir mão delas, porque são fundamentos da nossa fé. O primeiro fundamento aqui é a revelação bíblica, né? Está aqui no versículo 15. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor. Não é palavra de homem, é palavra do Senhor. Esse é um fundamento da fé da qual nós estamos alicerçados, a revelação bíblica, que vai de Gênesis a Apocalipse, né? Então essa é a nossa revelação, essa é a nossa única regra de fé e prática, né? O que fugir fora disso, então cuidado, né? A nossa revelação está aqui na palavra de Deus, por isso sempre insistimos para que todos, né, que não querem viver enganados pelas seitas e por falsas doutrinas e religiões, precisa conhecer e estudar a palavra do Senhor, né, para que não venha cair nas artimanhas de Satanás e dos homens. A revelação da palavra de Deus é um fundamento. Outro fundamento da nossa fé cristã é a segunda vinda de Cristo. Diz aí o versículo 15, a parte B, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Está falando de que vinda aqui? Da segunda vinda, né? Que a primeira vinda já aconteceu, certo? Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja, e um dia voltará para buscar a sua igreja, né? Então, esse é outro fundamento também da nossa fé,
do qual jamais podemos abrir mão, né? Como alguns, já na época de Pedro, diziam, não, mas está demorando muito, isso não vai acontecer, essa volta de Jesus, né? Mas nós estamos vendo o cumprimento das profecias. Você está percebendo isso? Né? Quando lá em Mateus 28 e Marcos 13, né? Jesus fala da sua vinda, dos acontecimentos. Então vão acontecendo, as profecias vão se cumprindo, mas só Deus sabe quando será esse dia. Mas tão certo como ele veio a primeira vez, ele virá também a segunda vez. Amém? Esse é outro fundamento da nossa fé cristã. Terceiro fundamento da fé cristã é a ressurreição dos mortos. Diz aqui no versículo de número 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você crê nisso? Que um dia você vai ressuscitar? Interessante que está dizendo aqui que nós, os vivos, se Jesus voltasse agora, a gente não vai primeiro e depois que vai ter a ressurreição dos mortos, não, vai ser junto. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados num piscar de olhos, e após isso nós temos o quarto fundamento da fé cristã aqui, que é o arrebatamento da igreja, né? Vamos estar, versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja. E aí, Paulo conclui dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você está consolado ou você está com medo? Pode ser agora a volta de Jesus? Então, preparar, né? Porque pode ser a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Se Jesus não voltar, a gente não vê-lo voltar, outro fato que nós sabemos que acontecerá é que um dia nós vamos morrer. Está preparado para esse dia? Pastor, como é que se prepara para a morte? Tem jeito? Tem jeito, irmão, de preparar para a morte? Como é que a gente prepara para a morte? Vamos ver o que diz a Bíblia. Antes da gente ler lá em Apocalipse, olha aqui, olha só, a vinda do Senhor, olha os acontecimentos da vinda, né? Dada a palavra de ordem, Deus dará uma ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Quando essa trombeta soar, tem gente que vai ficar muito feliz e outros vão ficar batendo cabeça. Então, para você não ficar batendo cabeça, abre lá em Mateus 24, 31, 39, 29 a 31. Mateus 20, vamos começar com isso. Vamos para esse texto, depois nós vai em Apocalipse. Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então
aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Você está entre esse povo aí, os escolhidos? Veja também o que diz lá em João 5, versículo 24 e 25. João 5, vá um pouco mais à frente aí, João 5. João capítulo 5, versículo 24 e 25. João 5, 24 e 25 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Falando da ressurreição, né? E como preparar para esse grande dia? Vamos lá em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, vai no final aí da sua Bíblia. Esse texto aqui pode trazer esperança e alegria ou medo, né? Espero que traga esperança e alegria ao seu coração. Porque o desejo do Senhor é que sejamos salvos, né? Então, Apocalipse 20, 11, o juízo de Deus, o juízo final. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Deus, né? De cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, no juízo final, o que nós temos aqui? Primeiro, que ninguém escapará, né, do juízo final, no sentido de que todos serão julgados, né? É claro que quando se fala de todos serão julgados, vão ser julgados uns para salvação, outros para condenação. Aí a Bíblia fala lá em Marcos que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então já se define agora a sua salvação. Não é quando chegar o dia do juízo final, é agora. É agora. Mas Deus, sendo juiz de todo o universo, graças a Deus por isso, nós temos essa certeza de que essas impunidades que hoje acontecem, né, tanta injustiça nesse mundo, todos terão que prestar contas diante de Deus. Todos terão que prestar contas. Então, aqui, terra e céu tentam fugir, mas não se achou lugar para eles, porque é impossível fugir da presença de Deus. Então, esse é um fato. Todos estarão diante de Deus. Segunda coisa sobre o juízo final é que o julgamento é conforme as obras, mas a salvação é pela fé.
Diz que cada um será julgado conforme as suas obras. Agora nós temos que entender algo muito importante, que as nossas obras não podem nos salvar, mas elas podem nos condenar. A obra não salva. A única obra que salva foi qual? A obra de Jesus Cristo lá na cruz, morrendo no nosso lugar. Essa nos salva, porque a obra dele foi perfeita. As nossas obras são imperfeitas. Somos pecadores. Não tem condição de salvar ninguém. Só a obra perfeita de Jesus na cruz, pagando nosso pecado, que pode nos salvar. Então, a salvação não é pela obra, mas pela fé. O que está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça, pelo favor de Deus, somos salvos, mediante a fé. E isso não é de nós, é dom de Deus. É um presente que Deus nos dá, através de Jesus. E o texto no verso 9 ainda enfatiza que não é pelas obras para que ninguém venha se gloriar, ninguém venha se gabar diante de Deus, né? Então, outro fato sobre o juízo final, que todos vão comparecer diante de Deus, ninguém escapará, todos estarão lá, ninguém tem como esconder, fugir. O segundo fato é que o julgamento é conforme as nossas obras, que não pode nos salvar, a salvação é pela fé. E felizes daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Diz aqui o texto, né, verso 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Seu nome está escrito lá no livro da vida? Amém? Como saber? Como saber se meu nome está escrito no livro da vida? É simples. Veja se você é um convertido a Cristo. Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Deus converteu o seu coração. Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então, seu nome está escrito lá no livro da vida. Amém? E aí, quando a trombeta tocar, ó, você subindo, ó. Vamos subir o arrebatamento para o encontro do Senhor nos ares, né? Graças a Deus. Na quinta passada nós falamos sobre, lembra? As duas vocações, a vocação chamada de vocação comum, a graça comum, ou graça universal, que Deus dá a todos, o sol, a chuva, a saúde, o trabalho. Deus é bondoso para com a raça humana inteira. E também a vocação, a graça especial, que é a graça da conversão. Então, na graça universal, Deus derrama da sua bondade sobre todo mundo. Bons, maus, justos, ímpios, todos recebem da graça de Deus. Que seria o mundo se não fosse a graça de Deus, né? O favor de Deus, que nós não merecemos. Mas a graça especial é a graça do chamado para a salvação, da conversão a Cristo. Você recebeu essa graça? Se você recebeu essa graça, é porque seu nome está escrito no livro da vida. Amém? E hoje nós vamos fazer aqui uma introdução sobre as alianças de Deus, né, na Bíblia. Aqui na página 136, falando sobre relação pactual de Deus. Mas nós não vamos estudar. Quero fazer uma introdução aqui, e eu quero sugerir, né, aqui para vocês, um livro muito bom que fala da aliança de Deus, chama Cristo dos Pactos.
Grava aí. Depois você compra ele, Felipe. Cristo dos Pactos, de Palmer Robson. Resume muito bem. Aliança, o pacto, né, de Deus com a humanidade é um dos temas centrais da Bíblia. Você quer ver? Por exemplo, nós temos a aliança da criação e a aliança do começo, lá com quem? Adão e Eva, né? Mais propriamente com Adão como sendo cabeça da raça, né? Raça humana. Então, a aliança da criação, a aliança do começo. Depois, outra aliança de Deus é com Noé, né? Na aliança de Deus com Noé, a aliança da preservação. O que Deus falou para Noé? Não vou mais destruir o mundo com água, com dilúvio, certo? Então tem muitas enchentes aí, mas você não vê um dilúvio igual teve na época de Noé, onde acabou com a só sobrou Noé e a família dele, né? E aí, Deus deu um sinal para essa aliança, para mostrar sempre que haveria dia e noite, as estações iria continuar, né? O mundo tudo na sua normalidade aí, a natureza, né? Qual o sinal? Quando você vê, você lembra. Arco-íris, já conhecido como arco-íris, né? Podemos chamar também de arco da aliança de Deus com Noé. Todo mundo aqui já viu o arco-íris? Está ali. A promessa é essa aliança de Deus, né? E sempre, quando você vê o arco-íris, você pode lembrar. Deus está mostrando a sua aliança da preservação. Preservação. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, né? A sua aliança. E aí depois nós temos a aliança, qual outro patriarca na Bíblia? Abraão, né? Qual a aliança de Deus com Abraão? A aliança da promessa. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Fazer dele uma nação, né? Um povo, e através do descendente que seria, que é Cristo, que aponta para Jesus, né? Que viria o Messias, viria desse povo, da descendência de Abraão, né? Iria abençoar todas as nações da terra, a promessa de Deus. E qual que é o sinal de Deus nessa aliança com Abraão? Circuncisão. Todo macho deveria ser circuncidado, que é parecido com a operação de Fimose, né? Então, Abraão e toda a descendência de Israel passa a ter esse sinal da aliança de Deus com o seu povo, que é a circuncisão. Não feminina, só masculina. Também, aí, depois nós vamos ver que no Novo Testamento esse sinal muda, né? Em Cristo nós vamos ver o que acontece, mas o que muda do Antigo para o Novo Testamento com relação a esse sinal? Porque no Antigo era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo, que é o sinal da aliança de Deus com o seu povo, né? Lá no Antigo a circuncisão, no Novo Testamento o batismo, como sinal da aliança. E aí, próxima aliança, nós temos a aliança de Deus com Moisés. E a aliança de Deus com Moisés é chamada aliança da lei. Aliança da lei, né? Lembra dos 10 mandamentos? Quem sabe citar aí os 10 mandamentos? Você não sabe? Alguns vocês sabem. Honra teu pai e tua mãe, que esse aí é o 5º.
Primeiro com promessa. O que mais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Eu acho que esses mandamentos aí na época do carnaval de falar, o negócio ficou feio, né? Foi quebrando mandamento a rodo, né? Desobedecendo pai e mãe, adulterando, então matando, porque pensa o tanto de aborto que não vai vir aí, né? Porque faz o que não pode e depois quer matar os coitados inocentes, né? Triste. Então, a aliança de Deus com Moisés, a lei, né? Trazendo, e a lei tem pelo menos dois propósitos principais, que é primeiro mostrar que nós somos pecadores, que ninguém guarda perfeitamente a lei de Deus. Ou tem alguém aqui que nunca pecou nos 10 mandamentos? Não, né? Então todo mundo é pecador. A lei tem esse propósito, mostrar que nós de fato somos pecadores e pelas obras, por guardar a lei, ninguém é salvo. E outro propósito da lei que a gente vai ver também é que a lei aponta para Jesus. Você precisa do Salvador para ser livre da condenação da lei. E o preço do pecado é a morte. É isso que diz a lei. A alma que pecar, essa morrerá. E aí, então nós já temos aqui Adão, aliança de Deus na criação, aliança do começo, Adão, depois Noé, aliança da preservação. Abraão, aliança da promessa. Moisés, aliança da lei. E agora em quinto nós temos a aliança de Deus com Davi, que é a aliança do reino. Que aponta também para a obra de Cristo. E aí, juntando as 5 alianças em Cristo, aliança da consumação, tudo isso se consuma na obra de Jesus Cristo. Jesus nos faz nova criação, né? Nova criação em Cristo. Jesus nos dá a preservação, nos livra da morte eterna, nos dando a vida eterna. Nós temos também a promessa que se cumpriu em Cristo, né? Como Deus tinha falado a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo a promessa se cumpre. A lei, o fim da lei é Cristo. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 10, 4, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Quem pode ler para nós bem alto? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? O propósito da lei é Cristo, aponta para Jesus, para a justiça de todo aquele que crê. Então, em Cristo nós temos a justificação. Deus nos faz justos, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E em Cristo também nós temos a consumação do reino de Deus, né? O reino de Deus. Nós somos agora sacerdócio real. Vamos lá em 1 Pedro 2,9. Dê novamente aí, Felipe, para nós. 1 Pedro 2,9. Pedro, vai passando aí, Hebreus, antes de Apocalipse, depois de Tiago, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, graças a Deus. Então você é quem? O que você é aos olhos de Deus? Como que Deus te vê? Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Propriedade de quem? De Deus, né?
e com um propósito, com um fim, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você está na luz ou você ainda está nas trevas? Que Deus nos conceda a graça de vivermos como filhos da luz. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e que Deus possa tocar no coração de cada um de nós, que quando a trombeta soar nós estejamos preparados. Amém? Fala com Deus hoje em oração, diga: Deus, eu quero estar preparado para esse dia, que pode ser hoje. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, abençoa cada pessoa aqui presente, que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. Quando a trombeta vai tocar, vamos ressuscitar e seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, que o Senhor, ó Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um nessa busca. Que sejamos, ó Deus, homens e mulheres, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que vivem para o Senhor todos os dias da nossa vida, porque nada é mais importante do que isso, Pai. Assim nós oramos agradecidos pela obra de Jesus na cruz, para a nossa salvação. E é nisso que nós colocamos a nossa inteira confiança. Ó Deus, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus para sermos salvos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.